Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos estar começando aqui mais uma aulinha sobre a continuação dos estudos dos substantivos, ok? Então essa aula vai ser direcionada aos alunos do sexto ano B, tanto da escola Felipe de Brum quanto da escola Júlio Manvalho. As atividades referentes a esse conteúdo, no caso da escola Júlio Manvalho, estarão na apostila. Para os demais, para os alunos da escola Felipe de Brum, eu estarei enviando logo mais as mesmas atividades, tá? Então, pessoal, a gente começou estudando na aula passada o que era o substantivo, as suas classificações, né? Então, vamos lembrar, que o substantivo nada mais é que as palavras que dão nome às coisas e aos seres, dar nome. Então, se dá um nome, você pode dar nome a um objeto, é o nome dele, você dá nome a uma pessoa, um nome próprio, mas essa pessoa também é um ser humano, essa pessoa pode ser um homem, pode ser uma mulher, então são vários nomes que a gente dá ao mesmo ser, né? Aqui a gente tem vários, tem uma moto, temos um carro, temos uma pessoa, homem, mulher, e assim por diante. A gente já sabe disso então, tá? A gente também sabe, que existem substantivos que a gente pode ver, e existem substantivos que a gente não pode ver. Então ali os que a gente pode ver, pode tocar, ou pode sentir, palpar, que é a mesma coisa. Carro, bola, mulher, criança, giz e assim por diante. Existem os imaginários, o sonho, o medo, raiva, fé, razão, susto, ingratidão, tristeza. São muitos os outros sentimentos que a gente sente. Esses sentimentos eles têm nomes. Depressão, são coisas que a gente não vê e não toca, mas que a gente nomeou, tem um nome para isso. Então a gente tem que lembrar disso também, Agora a gente vai entrar no novo conteúdo chamado gênero dos substantivos, Então eu coloquei assim, o que é um gênero, Vamos entender o que é gênero? É um conjunto de seres e objetos que possuem a mesma origem ou característica. Por exemplo, o gênero musical funk, E o gênero musical sertanejo. A gente tem cantores que vão cantar música só do gênero, vários cantores que vão cantar só funk, eles vão cantar esse tipo de música, e outro tanto de duplas ou solos, grupos que vão cantar sertanejo. Então, olha lá, temos dois gêneros aqui e temos cantores dos dois tipos. Então, isso é uma forma de gênero. Eu posso falar também que existe o gênero religioso, Temos o evangélico, temos outro gênero católico, tem o espírita, tem o umbanda, são vários outros gêneros também que existe religioso. Então são vários grupos, que têm as mesmas origens ou características, Eles têm as mesmas características. Os católicos têm a sua crença diferenciada da crença dos evangélicos, Ok? Então no caso da Igreja Católica tem santos, tem a Eucaristia, a hóstia, já lá nos evangélicos a gente já não tem isso aí, tá certo? Então são gêneros diferentes. No caso do substantivo a gente tem dois gêneros só, e não tem um terceiro gênero específico para isso, são só dois, que são esses aqui, ó. Na questão, vamos pôr mais para cá. Na questão dos substantivos, ou o substantivo ele é masculino ou ele é feminino, ok? Tá certo? Então, esses são os gêneros do substantivo, masculino ou feminino, ok? Então, uma palavra cadeira. A palavra cadeira, a gente fala a cadeira, não fala o cadeira. Se a gente fala a cadeira, ele é feminino. Fogão, a gente não fala a fogão, a gente fala o fogão. Então, a gente transforma ele no gênero masculino. A garota, feminino. O garoto, masculino. Tá certo? Então, isso é questão de gênero do substantivo. É só falar se ele é masculino ou falar se esse substantivo é feminino. Imagine aí o ventilador. O que o ventilador seria, será? Masculino ou feminino? Aí você tem que pensar, eu falo o ventilador ou a ventilador? Se eu falo o ventilador, o já indica que é
algo é masculino. Se o A, caber o A antes, quer dizer que essa palavra é feminina. Ok? Então, gêneros biformes. Quem gosta de futebol, vai lá, bicampeão. Quer dizer, bicampeão significa que tem 2 campeonatos, né? Então, biforme, quer dizer, bi mais forma. 2 formas. Então, o que são os gêneros biformes? Quando a gente vai falar de seres vivos, né? A gente quer classificar se o ser vivo é masculino ou feminino, né? A gente vai ter, no caso dos gêneros biformes, uma palavra que indica feminino e outra palavra que indica masculino. Como assim? Eu quero indicar aquela menina lá dos 14, 15 anos e um menino de 14, 15 anos. Eu tenho a palavra garoto, que termina com O para o masculino, e garota, que termina com A para o feminino. Por que é biforme, pessoal? Porque ele tem essa forma aqui para indicar o homem, ou o garoto, ou o rapaz, né? E essa forma aqui para indicar o sexo feminino. É diferente, muito parecido, mas aqui termina em O e aqui termina em A. Então eu tenho uma forma e 2 formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. Acompanhe no slide. Garoto é uma forma, garota é diferente. São palavras diferentes. Por isso que é biforme. Eu estou indicando seres parecidos, mas de sexos diferentes. Então, garoto masculino e garota feminino. Por isso, biforme. Eu tenho 2 formas diferentes. Uma para a mulher, o feminino, e outra para o masculino. Né? Isso com todos os seres vivos dará certo. Vamos ver outros exemplos ali. Homem e mulher. São os opostos, homem e mulher. Então, é uma palavra para o masculino e outra para o feminino. Por isso, biforme. 2 formas diferentes, uma para o masculino e outra para o feminino. Nos animais isso também acontece, alguns animais. Qual que é o feminino de boi? É vaca. Então não é a mesma palavra. São palavras diferentes, uma para o feminino, outra para o masculino. Cachorro, cadela. Ou cachorra, né? As 2 formas são diferentes. Menino, menina. Pai, mãe. Primo, prima. Avô, avó. Vocês perceberam que aqui são as palavras assim. Homem, qual que é o feminino de homem? Mulher. Boi, qual que é o feminino de boi? Vaca. Cachorro, qual que é o feminino? E assim por diante. Então são palavras diferentes. Então quando eu tenho um ser, né, e eu quero saber o feminino dele, e esse feminino for diferente, uma palavra diferente do masculino, no caso esse substantivo vai ser chamado então de substantivo biforme. Quer dizer que ele tem 2 formas, uma para o feminino e outra para o masculino. Essa é a diferença. Como que se forma esse feminino dos biformes? Olha lá. Alguns casos, basta trocar a letra final da palavra masculina por o A da palavra feminina. Amigo, eu troquei o O, coloquei o A, formou-se amiga. É biforme porque é diferente uma da outra. Deputado, tirei o O, coloquei o A, formei deputada. Empresário, tirei o O, coloquei o A e formei empresária. Tem casos também que não existe o O, basta eu acrescentar o A. Como assim? Diretor, terminou em R. Aí eu venho e coloquei o A que formou diretora. Lembrando que são biformes essas palavras também, porque são diferentes o masculino e o feminino. Né? Por mais que toda palavra aqui, tipo amigo, até a letra G seja parecida, trocou-se o final. Se trocou-se o finalzinho, as palavras são diferentes, não são iguais. Daqui a pouquinho vocês vão entender que são palavras iguais. Tá certo? Diretor, diretora, professor, acrescenta o A, forma professora. Essa é uma das formas de formar uma palavra feminina que o português inventou, né? Que a língua portuguesa criou. Então basta às vezes acrescentar a letra A ou trocar o O pelo A, que vai se formar o feminino. Né? Mas não é só assim que se forma feminino. A gente tem feminino que são completamente diferentes a palavra do masculino com o feminino. Olha lá. Amigo, aqui amigo e aqui amiga, ó, olha lá, elas são muito parecidas, só teve a troca do O por A. Aqui diretor e diretora são praticamente iguais, só acrescentou-se o A. Agora nesses casos aqui, ó, cavalo, égua, o feminino de cavalo é a égua.
Égua e cavalo são palavras completamente diferentes. Continua sendo biformes também. Como aqui também é biforme, apesar de ser bem parecidas, são diferentes. São parecidas, mas ainda são diferentes. Aqui nem parecidas são. Ó. Cavalo, égua. Homem, mulher. Olha lá, uma palavra totalmente diferente. Marido e mulher. Né? Padrasto e madrasta. Apesar de ser difícil de falar, também são palavras diferentes. Aqui começa com M-A-D-R, só um pouquinho no finalzinho parece. Veado, qual que é o feminino de veado? Serva. Qual que é o feminino de genro? Nora. Então essa aqui é outra forma também que tem de se achar o feminino de uma palavra. Então nem sempre vai ser só trocar o A pelo O que vai achar o feminino. Às vezes a palavra que indica o feminino é completamente diferente. E como é que a gente aprende isso, pessoal? Primeiro, a gente tem que ler muito, tem que ler bastante, ler livros, ler jornais, ler revistas, e só assim a gente vai gravando certas palavras. No caso contrário, pessoal, se a gente ficar só nas pequenas publicações de Facebook, de WhatsApp, a gente acaba não descobrindo algumas palavras. Então a gente vai conhecendo, no caso dessas palavras, a gente vai conhecendo praticando elas, usando elas, mesmo que seja lendo. Não precisa escrever, mas se eu conseguir ler, eu li lá no livro a palavra, né, serva, né, e eu não sei o que significa serva. Eu tenho que procurar, pelo menos no dicionário, no Google, para ver o que é serva. Aí eu vou descobrir que é feminino de veado. Entendeu? Então, essa é a ideia. A gente não aprende certas palavras se a gente não treinar, se a gente não tiver contato com elas. Então vocês têm que ler. Né? Não precisa ler coisa grande, às vezes tão grande no começo. Leiam pequenos livros, pequenos gibis. Os gibis são ótimos. Né? Leiam publicações de jornais, mesmo que na internet, mas leiam. Tem que ler, senão você não aprende essas coisas. Tá? Aí o vocabulário de vocês vai ficando limitado. Quer dizer, vocês vão ter um número X só de palavras que vocês vão saber usar no dia a dia. Né? Para quem quer crescer na vida, quem quer se formar, quer fazer uma faculdade, tem que ter um vocabulário muito extenso. Né? Um vocabulário grande, tem um conjunto de palavras enormes para você poder usar, praticar, escrever bons textos. Então vocês devem se atentar a isso. Vamos começar a ler mais, né? Comece pela leitura de algo que você gosta. Tem gente que gosta de mangá, né? Tem gente que gosta de gibis, revistas em quadrinhos. E já tem gente que gosta de livros maiores. Então tem que descobrir onde você se encaixa nessas leituras e começar a praticar pelo menos aquilo que você gosta. Se a gente deixar sempre para lá e nunca ler nada, quando a gente vê, pessoal, a gente não está sabendo mais nada, a gente não sabe falar praticamente nada. Né? Tem gente que não consegue se expressar em público, não é porque tem vergonha, é porque não tem palavras suficientes para se expressar naquela multidão. Né? Ele fica tremendo, fica com medo, porque ele sabe que o vocabulário dele é muito curto, que ele tem medo de falar algo errado. Ok? Então, quanto mais a gente aprende palavras novas, o nosso vocabulário vai se renovando. Quando a gente precisar falar em público, falar na igreja, falar num evento, que é muito normal isso, com o passar do tempo, vocês precisarem falar em algum lugar, vocês vão ver que vocês vão ter muito o que falar. Né? Vocês vão ter bastante o que falar. Ok? Isso que vimos então até aqui são os substantivos biformes, que tem uma forma masculino, né? Possui uma palavra para identificar o masculino e outra para identificar o feminino. Tá? Então isso são biformes. Por que eu estou batendo nessa tecla que vocês têm que entender do biforme? Porque existe outros tipos de substantivos que são diferentes, que são chamados de uniformes. O que é uniforme que vocês usam lá na escola? No caso das nossas escolas aqui em questão, é a camiseta. Vocês usam uma camiseta idêntica, parecida. Né? Então, para que a gente usa uma camiseta todo mundo igual, vocês alunos? Para ficar realmente todos iguais, para ficar todos uniformes. Uniformes quer dizer ficar de uma única forma, todo mundo com a única vestuário, uma única vestimenta. Né? Essa é a ideia, todo mundo com a única vestimenta, para ficar todo mundo parecido. Né? E ninguém ser diferenciado ali, às vezes por não ter dinheiro para comprar uma outra roupa. Né?
Então, uniformes quer dizer única forma. Se na roupa uniforme é ter uma única forma, lá nos gêneros dos substantivos, existem alguns substantivos que eles são uniformes, que eles só têm uma forma de identificar tanto o masculino quanto o feminino. E aí como que eu vou descobrir? Aí só o resto da frase vai me dar a entender, vai me dizer se é masculino ou feminino. Então só a palavra não vou saber, a palavra vai ser tipo assim, unissex. Vocês lembram lá do cabeleireiro unissex? O cabelo unissex é aquele que corta tanto cabelo de homem quanto de mulher. E agora, o substantivo uniforme, ele é como se fosse o substantivo, então, unissex. Ele pode indicar uma única palavra pode indicar tanto masculino quanto feminino. E aí, como que eu falei que a gente vai saber? A gente tem que ler aí toda a frase, né? Vai ter que ter uma frase para identificar ele. Sozinho ele não sei, nunca vou saber se ele é feminino ou masculino. Tá certo? Então a gente vai ver aqui, ó, são 3 tipos de substantivos uniformes: epicenos, sobrecomuns e comuns de 2 gêneros, tá? Pessoal, uma coisa que é bom a gente entender, né? Quando a gente fala de gênero, de masculino e feminino, a gente tem que entender que a gente está falando de seres vivos, a gente não está falando de objetos, né? Por enquanto, quando a gente fala que trabalhando o gênero dos substantivos, é o gênero dos seres vivos, tá ok? Seres vivos, tanto animais quanto pessoas, tá? Então, o que é o gênero uniforme epiceno? Né? Ele designa, ele identifica, está ligado a animais, tá? Então, epiceno quer dizer está ligado a alguns tipos de animais. Tem animais que eu falo tipo assim, ó, cachorro, cachorra, é diferente, é biforme. Se eu falar gato e gata, é biforme. Se eu falar porco e porca, é biforme. Agora, se eu falar passarinho, existe passarinha? Não existe, né? Não existe passarinha. Então, quer dizer que o passarinho serve tanto para o macho quanto para a fêmea. Aí, como que eu vou identificar se é homem, entre aspas, ou se é uma mulher? Se é feminino ou masculino? Eu vou usar essas palavras aqui, ó. Macho e fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Porque não existe cobro. Né? E a cobra indica tanto feminino quanto masculino. Então, cobra macho, cobra fêmea. Peixe macho, peixe fêmea. Não existe peixe, nem peixa. Né? Peixe serve tanto, a palavra peixe serve para os dois, para o masculino e para o feminino. Aí, para identificar se é masculino ou feminino, eu vou ter que usar as palavras macho ou fêmea. Jacaré, macho, jacaré, fêmea. Não existe jacaroa, tá? Não existe. Vamos pegar um outro animal aqui. Onça, né? Macho ou fêmea, né? Vamos lembrar algum outro aqui. Não me vem à cabeça nesse momento. Enfim, pessoal, todos os substantivos femininos, substantivos que indicam animais, que uma palavra só indica tanto masculino e feminino, e eu precise usar macho ou fêmea para identificar o gênero, esse substantivo vai ser chamado de epiceno, os epicenos, tá bom? Epicenos, então, é aquele que eu preciso usar macho ou fêmea junto do substantivo para indicar se ele é feminino ou masculino. Sobrecomuns, pessoal. Então, esse é um tipo uniforme epiceno. Existe o segundo tipo chamado sobrecomum, quer dizer, fora do comum, né? Ele é um pouquinho diferente de qualquer outro. São substantivos que designam pessoas, então tá ligado a pessoas, e tem só um gênero, tanto para o masculino como para o feminino. O que é isso? Se eu falar a palavra criança, não existe o criança, só existe a criança. E criança serve tanto para o feminino quanto para o masculino. Então, quando eu falei para vocês que existem palavras que existem só uma forma para o feminino e masculino e só o resto da frase vai indicar se é homem ou mulher, é nesse caso dos sobrecomuns.
Porque eu só vou saber com o restante da frase. Se eu falar para você agora a criança, pode significar qualquer um, tanto o masculino quanto o feminino. Então, só essa palavra, essa expressão, a criança, não vai me indicar o sexo, né, o gênero do substantivo. A mesma coisa se eu dizer o indivíduo. Né? O indivíduo pode ser tanto homem ou mulher, não existe a indivídua. Não existe a indivíduo. Não. O indivíduo quer dizer que pode ser tanto homem quanto mulher, tá? Se eu dizer a vítima, só isso aqui não sei se é homem ou mulher, né? A vítima pode ser tanto masculino ou feminino. Como é que eu vou saber quem é a vítima? Com o restante da frase que aparecer a palavra vítima. Tipo, a vítima José Carlos, a vítima Maria de Souza. Então, só a expressão a vítima não diz se é homem ou mulher, tá? A testemunha. Não existe o testemunho para indicar a pessoa que vai testemunhar. Tá? A testemunha José de Souza, a testemunha Maria Vitória. Então, a testemunha serve tanto para o masculino quanto para o feminino, ok? Então, precisa do restante da frase. Então, a gente pode dizer que, olha, o neném, a gente costuma dizer a expressão a neném. Ah, e cadê a neném do papai? Cadê a nenenzinha? Não existe a neném. O neném se pronuncia. O neném Gabriel, o neném Ana Júlia. Não existe a neném Ana Júlia. A gente fala e acaba falando errado, mas não existe. O neném serve tanto para masculino como feminino. Eu falo o neném Ana Júlia, o neném Maria Clara. Não a neném Maria Clara. Tá certo? Então, sobrecomum, então, pessoal, é essas que só tem uma palavra tanto para masculino quanto para feminino. E só o restante da frase vai me indicar se é homem ou mulher. Não tem nada que possa me ajudar sozinho. Sozinho jamais eu vou saber se é homem ou mulher, né? Então sempre eu vou precisar do restante da frase para eu saber se é homem ou mulher, tá certo? E existe o último que a gente vai ver hoje aqui, que é o comum de dois gêneros, né? Então ainda esse aqui é um gênero que a gente está falando uniforme, que só tem uma forma. O que me ajuda a saber é o restante da frase, se é homem ou mulher, se é masculino ou se é feminino. No caso do comum de dois gêneros, ele nos ajuda a saber porque vai existir essas duas palavrinhas, o para indicar o feminino e a para indicar o feminino. A palavra motorista, pessoal. Motorista, não existe motorista. Né? Motorista serve para indicar tanto masculino quanto feminino. Né? Então, eu vou usar à sua frente o para indicar o masculino e o a para indicar o feminino. O motorista, a motorista. O colega, a colega. O estudante, a estudante. Tá certo? O paciente, a paciente. O líder, a líder. Qual que é a diferença desse para esse, pessoal? Esse eu não consigo fazer a troca. O criança, ou criança. A indivíduo, não dá. O vítima, não dá. O testemunha, também não dá. E a neném, eu falei para vocês, também não é certo falar, então não existe. Então, o sobrecomum não consigo fazer a mesma troca que aqui no comum de dois gêneros. Ou seja, o vai indicar o feminino e o a para indicar o masculino. O para indicar o masculino e o a para indicar o feminino. Então, o motorista, a motorista, certo? O colega, para indicar se é feminino agora, eu coloco o a na frente, a colega. O estudante, eu vou colocar o a na frente, a estudante. O líder, a líder. O cabeça, a cabeça. Cabeça no sentido de líder, tá? O chefe, a chefe. Né? O mestre, a mestre. Ok? Então, nesse caso de comum de dois gêneros, é essa forma aqui. Então, vamos relembrar aqui então que gêneros então são masculino e são gêneros femininos, tá? Esses são os dois gêneros que a gente tem, tá? Normalmente se identifica que sempre vai ter um azinho ou vai estar escondido um azinho à frente do substantivo azinho à frente do substantivo feminino e o sempre antes ou à frente, né, do substantivo masculino. Né? A gente sempre sabe que os biformes são aqueles que apresentam
duas formas para identificar o gênero, quer dizer, uma para o masculino e outra para o feminino. Gato, gata. Cantor, cantora, mudou. Prefeito, prefeita, tá? Ok? Então essas são os biformes. Existe uma forma diferente para cada um. Os uniformes são aqueles que apresentam uma única forma para o feminino e para o masculino. Zebra, pianista, estudante. Lembra como que eu faço para saber se a zebra é macho ou fêmea? Eu coloco aqui na frente, zebra macho, zebra fêmea. Já pianista, para saber se é masculino ou feminino, eu vou usar ou pianista ou a pianista. Estudante, para saber se é homem ou mulher, ou estudante, a estudante. Então essas palavras elas não existem um feminino assim, trocamos zebro. Não existe zebro. Não existe pianista e não existe estudanta. Tá certo? Essas palavras são uniformes, só tem uma forma. E a gente viu também ali. Peraí que travou aqui. Eita, calma aí. Vamos reabrir. Vamos reiniciar aqui. Pessoal, então a gente tem que pôr isso na cabeça. Enquanto eu reinicio aqui, a gente vê rapidinho aqui. Tá? Bi, de duas formas. E uniforme, de uma única forma. Tá certo? Vamos aqui, deixa eu só reabrir aqui para a gente finalizar. Tá certo? Deixa eu puxar aqui. Erros de gravação, mas eu não vou refazer um vídeo só por causa disso, tá? Enquanto abre aqui, a gente... Senão eu finalizo só falando com vocês. Então, nos gêneros uniformes, pessoal, a gente viu que o uniforme eles têm 3 classificações diferentes. Olha lá, agora abriu. Agora foi. Né? Vamos lá rapidamente lá na frente. Onde a gente parou. Olá. Os uniformes, então, a gente, como disse para vocês, essas palavrinhas não tem como trocar para o feminino, tá? Elas são, vamos dizer assim, unissex, né? E para isso eu tenho outras palavrinhas que vai indicar, vai andar junto com elas, no caso aqui o macho e fêmea, no caso aqui dessas duas, o o e o a. É só assim para descobrir o feminino dessas palavras aqui, ou o masculino, tá? Vamos aqui. O computador não está querendo já. Então a gente viu o comum de 2 gêneros, tá? Vamos relembrar. É aquele que indica através do o e do a se é masculino ou feminino. O motorista, a motorista, né? O líder, a líder, tá? Sobrecomum, que foi o outro que a gente viu, são aquelas palavras que só vou saber se é homem ou mulher com o restante da frase. A vítima João e a vítima José. Não existe o vítima nem vítimo, né? A vítima, essa expressão não se troca, a vítima, né? A mesma coisa de a testemunha. Também não existe o testemunho nem o testemunha, né? Para indicar a pessoa que vai lá testemunhar. Então, essas palavras, essa expressãozinha sempre vai ser inalterável, tá? Então ela servirá tanto para o feminino quanto para o masculino, ok? Então a gente finaliza aqui essa aulinha sobre gêneros. Os epícenos, tá? Então os epícenos são aqueles que a gente apresenta macho ou fêmea. Não serve para todos os animais. Como a gente viu lá, existem animais que o substantivo é biforme, tipo boi, vaca, cachorro, cachorra, né? Porco, porco. Os epicenos servem para alguns substantivos que não existe uma palavra para indicar o feminino. Por exemplo, não existe papagaia. Existe papagaio macho e papagaio fêmea, tá? Não existe barato para indicar o masculino da barata. Barata, macho e barata fêmea. Ok? Beleza, pessoal? Então, para a gente estar respondendo as atividades, às vezes não só esse vídeo vai ser essencial. O vídeo anterior que eu passei sobre os substantivos e as classificações também precisa ser assistido 1, 2, 3 vezes se for necessário, tá? Esse também é um conteúdo novo, então às vezes nem só uma vez a gente consegue entender, às vezes precisa assistir 2, 3 até ver 3 vezes, tá? Então vocês vão
Eu vou mandar para vocês agora esse vídeo. Aliás, eu vou mandar no YouTube, mando o link para vocês nos grupos. E logo em seguida eu mando nos grupos as atividades referentes a isso, tá ok? Lembrando que para o Júlio Manvale vamos utilizar a apostila. Valeu, pessoalzinho. Até a próxima aula.